desejo que estejam todos bem, conectados conosco. Então, a gente vai dando início agora ao nosso Evangelho. O Evangelho do dia de hoje, que foi aberto, né? É o Evangelho do capítulo 9, e que ele tem o seguinte título: Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos. Injúrias e violências. Bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e qualquer que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que qualquer que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Aquele que disser a seu irmão Racá merecerá ser condenado pelo conselho, e aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado ao fogo do inferno. São Mateus. Por essas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude, da afabilidade e da paciência uma lei. Condena, por conseguinte, a violência, a cólera e mesmo toda expressão descortês com respeito ao semelhante. Racá era, entre os hebreus, um termo de desprezo, que significava homem de má conduta, e se pronunciava escarrando e desviando a cabeça. Ele vai mesmo mais longe, uma vez que ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: sois louco. É evidente que, aqui como em toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta, mas em que uma simples palavra pode ter bastante gravidade para merecer uma reprovação tão severa, é que toda palavra ofensiva exprime um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações dos homens e manter entre eles a concórdia e a união, que é um insulto à benevolência recíproca e à fraternidade que entretém o ódio e a animosidade. Enfim, que depois da humildade para com Deus, a caridade para com o próximo é a primeira lei de todo cristão. Mas o que entende Jesus por estas palavras: bem-aventurados aqueles que são brandos, porque eles possuirão a terra? Ele que disse para renunciar aos bens deste mundo e promete os do céu? À espera dos bens do céu, o homem tem necessidade dos da terra. Para viver, somente lhe recomenda não ligar a estes últimos mais importância do que aos primeiros. Por estas palavras, ele quer dizer que até esse dia os bens da terra estão assambarcados pelos violentos prejuízos daqueles que são brandos e pacíficos, que a estes frequentemente falta o necessário, enquanto que os outros têm o supérfluo. Promete que justiça lhes será feita sobre a terra como no céu, porque são chamados filhos de Deus. Quando a lei de amor e de caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será o estado da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela se tornar um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, são essas as palavras, né, que o Evangelho ele vem nos anunciar hoje, a partir, né, da leitura que foi realizada. E agora eu me proponho fazer uma breve reflexão sobre aquilo que esse evangelho ele vem nos anunciar, né? A gente pode perceber que no início dele vai sendo apresentada umas máximas, né, que são retiradas do evangelho de São Mateus. E diante dessas colocações retiradas do Evangelho de São Mateus, Jesus ele faz de sentimentos como a doçura, como a moderação, como a mansuetude, a afabilidade e a paciência uma lei. E essas leis, desses sentimentos que trazem consigo sentimentos bons, ele coloca na contrariedade de sentimentos como a violência, como a cólera, como o desrespeito com o próximo. É evidente que a gente tem que sempre olhar para o Evangelho e buscar relacionar com a época onde a gente está, né? Com o contexto que a gente está. O Evangelho ele nos mostra o desrespeito a Racá, né? Citando como louco e citando o próprio fogo do inferno, né? Mas o que esse posicionamento
ele leva a essa reprovação tão severa, né? Por qual motivo, por vezes, uma palavra parece tão simples, mas que vai aí num caráter de uma ofensa, sois loucos? Por que revela tamanha reprovação, né? É como foi falado anteriormente, né? É que toda palavra, toda ofensa, ela é carregada de um sentimento que é contrário à lei do amor e ao contrário à lei da caridade. A gente tem observado, e se acompanharmos os momentos de conexão, que vem sempre nos fazendo, tendo a possibilidade de a gente olhar para o Evangelho e fazer uma leitura dele na sua amplitude, a gente percebe que amor e caridade são palavras que vão perpassando todos os capítulos que a gente abre, todos os momentos que a gente vai refletir sobre o Evangelho, a gente vê que aparecem as palavras amor e caridade. Porque são palavras que elas vão permeando, porque são as leis das virtudes que vão caminhar na contrariedade, né, de outros sentimentos como a ofensa, como a cólera, como a impaciência, né? E são esses sentimentos de amor e de caridade que devem fazer parte das relações entre os homens e que devem imbricar nos sentimentos também de concórdia, de união, né? E agir com palavras, com impulsos que vão na contrariedade também do que é o evangelho de hoje. Bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e uma atitude, às vezes, de palavra, de ofensa, vai na contrariedade da brandura, da paciência, na contrariedade do amor e da caridade, que são leis que vão permeando, né, todo o evangelho, que fazem parte também das palavras de Cristo, né, quando ele passou aqui por essa existência que nos deixou através dos evangelhos, e que hoje a gente, enquanto espírita, tem a oportunidade do evangelho segundo o espiritismo, essa releitura, né, sobre essas passagens da Bíblia, né? Então, se a gente tiver como conduta a benevolência, esse fazer o bem ao próximo, a gente está encharcado de amor ao próximo, e dessa forma, palavras como doçura, afabilidade, elas serão manifestadas. Tem uma passagem no Evangelho que fala: o mundo está cheio de pessoas que têm as doçuras nos lábios e o veneno no coração. Essa citação, como eu disse, ela é retirada do próprio Evangelho. E ela vai nos demonstrando a importância do alinhamento entre o nosso pensamento, entre as nossas palavras e as nossas atitudes, né? Que a gente pregue aquilo que a gente fala, mas que a gente fale também aquilo que a gente prega, né? E novamente, retomando o Evangelho, numa outra passagem deixa evidente que não basta que dos lábios cotejem leite e mel, se o coração nada tem com isso, há hipocrisia. Se pode enganar aos homens pelas aparências, não pode enganar a Deus. Eu acho que a gente entra com essas citações e nesse momento, né, ao falar daquilo que a gente pensa, do que a gente fala e de como a gente age, a gente entra no campo da ética, né? Mas por vezes eu posso ter atitudes éticas que podem mascarar a humanidade, né? Mas aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que está lá no mais fundo da minha intimidade, Deus pode acessar, Deus pode ver, Deus pode compreender a gente nesse fundo, né? E aí não há hipocrisia, aí não há como a gente esconder de fato, né, aquilo que a gente tem sentido, aquilo que a gente tem feito. Então, por isso a importância de a gente buscar esse movimento cíclico, né, que começa na nossa atitude, vai para o nosso pensamento, a nossa palavra, mas também começa com o nosso pensamento, vai para a nossa palavra, que isso esteja alinhado para que a gente consiga, de fato, externalizar posicionamentos de doçura, de afabilidade, de paciência, de brandura e de pacificidade, né? Então, ao dialogarmos sobre brandura e pacificidade, a gente não pode deixar de falar sobre a paciência, né? A paciência é apresentada também no Evangelho como fazendo parte dessa lei da caridade. E a gente deve praticar a caridade, que é ensinada por Cristo, né? E por vezes a gente tem alinhado a caridade, a prática, né, de a gente dar esmola. É também uma caridade, mas talvez não a mais desafiadora, né? A mais desafiadora delas está na possibilidade que temos, né, de perdoar aqueles que por vezes não agem de uma maneira com a qual gostaríamos, né, que tivesse atitude, que por vezes passam pela nossa vida como instrumento dos nossos sofrimentos,
mas que, acima de tudo, é a possibilidade de colocarmos a nossa paciência à prova. Né? Isso o Evangelho também vai trazendo para a gente referente à paciência. A paciência enquanto uma parte da caridade, mas essa paciência de a gente também olhar para nossas atitudes e ver as pessoas, as situações, aquilo que nos atravessa e nos acontece como possibilidade para o nosso melhoramento, como possibilidade de colocarmos essa nossa paciência à prova, como enxergarmos as atitudes, as pessoas, as situações como instrumentos do nosso sofrimento para que a gente possa ir trabalhando a paciência, a confiança, a fé. Outro sentimento que a gente pode atrelar ao falar de brandura, ao falar de pacificidade, ao falar de paciência, é a própria cólera. A cólera, que nesse sentido etimológico dela é a raiva, a ira. Somos seres humanos, estamos, né? Somos seres humanos, temos a nossa humanidade e esses sentimentos, por vezes, fazem parte da nossa existência. Seja numa situação em que somos desafiados, onde somos comparados, onde as nossas opiniões vão na contrariedade da opinião dos outros, né? E por vezes nos deixamos ser invadidos por esse sentimento, né, da cólera. O Evangelho, ele fala que se formos a raiz da origem dessa cólera, a gente vai encontrar o orgulho ferido. O orgulho que está na contrariedade do amor e da caridade, o orgulho que é visto como uma vicissitude, e o amor e a caridade são as nossas virtudes, né? Porém, a gente precisa observar que o homem colérico, a pessoa colérica, ela ataca tudo, ela ataca a si, ela ataca a natureza, ela ataca os objetos inanimados, e nesse atacar, ela altera a própria saúde, ela prejudica a sua vida e ela vai prejudicando a si mesmo, né? Quando a gente, por vezes, se permite ser impactado e entrar nesses estados vibracionais de raiva, de ira, que vão na contrariedade, né? Da brandura e da pacificidade, a gente tem que compreender que somos os primeiros a serem atingidos, né? Por esse sentimento. E o Evangelho também ele anuncia que se tivéssemos a possibilidade de nos enxergarmos nesses momentos, por vezes teríamos medo de nós mesmos e nos sentiríamos até ridículos nesses momentos, nessas situações. Entretanto, né, ao Evangelho nos apresentar sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, e trazendo aí um percorrer entre palavras como amor, caridade, paciência, respeito, né? Colocando na oposição disso a cólera, a raiva, a ira, o desrespeito, as ofensas, né? A gente também reflete sobre isso, mas também a gente precisa refletir como que eu posso me manter equilibrado. Acho que a palavra seria equilíbrio, né? Como me manter equilibrado diante dessas situações que nos atravessam nas nossas humanidades, nas nossas vivências diárias, para que a gente consiga manter esse equilíbrio entre pensamento, palavra, atitude, perpassando pelo ser integral que somos. E é importante deixar demarcados que somos seres humanos e seres sociáveis. Cada um de nós, em sua existência, faz parte de uma família, faz parte de um local onde trabalha, ou faz parte do local onde trabalha, também no local onde estuda, faz parte, como nós, de uma doutrina, então frequenta um ambiente de doutrina, de religião. E em todos esses espaços a gente encontra pessoas diferentes, que também têm as suas realidades, que também têm as suas vivências, que também são atravessados pelas suas existências. E nós nos encontramos por pessoas que trazem, então, as marcas das suas vivências, e nós também as marcas das nossas vivências, as marcas da nossa educação, e as marcas também das vidas anteriores, né? E é nessa possibilidade do encontro com essas diferentes realidades e nessa sociabilidade
da nossa humanidade que temos a possibilidade de agir. Então, e o grande desafio, né, de sermos brandos e pacientes, né? São nessas relações que a gente tem a oportunidade de agir com a pacificidade, com a afabilidade, com a mansidão, com a doçura e com respeito. Hoje, muito antes, mas hoje de forma mais alargada, com a questão da pandemia, nós temos vivido um momento bastante tecnológico, com o advento da tecnologia e as redes sociais que acabam sendo, por vezes, a extensão de quem somos, mas num espaço que não é o da realidade física, mas sim do virtual. E eu acho que fica para a gente o grande desafio de a gente continuar agindo com esses sentimentos de brandura, de doçura, de afabilidade, lá também no ambiente das redes sociais, né? Que a gente compreenda que nós somos perpassados por posicionamentos contrários, que somos perpassados por situações, somos perpassados por desafios, e que a gente possa, em todos os espaços que a gente ocupar, continuar tendo as mesmas posturas, né? Então, acho que é um grande desafio que nós temos hoje também, porque a importância que a gente tem de olhar para o Evangelho segundo o Espiritismo, entender que essas passagens aconteceram num tempo histórico, mas também de a gente poder começar a fazer as releituras para a nossa atualidade, né? A gente sempre fala no Centro Espírita que lá no Centro Espírita a gente, né, às vezes é mais fácil eu olhar para o meu colega, eu olhar para as pessoas que vão lá, e a gente está naquele sentimento, naquela vivência do amor, da fraternidade, mas quando a gente abre a porta da Fraternidade Espírita Allan Kardec, ou qualquer outro lugar que a gente ocupe, ou qualquer outra religião, acho que ali começa a nossa verdadeira perseverança, a nossa verdadeira cuidado, a nossa verdadeira vigilância, né, das nossas atitudes de agir com brandura, com pacificidade, com doçura. É um grande desafio, né? Então, alguma das possibilidades que nós temos para poder encontrar esse nosso equilíbrio, acredito que a oração seja uma das grandes possibilidades, né? A oração, que é esse encontro que nós temos com Deus, a oportunidade que nós temos de parar, de falar, de abrir o nosso coração com Deus, de falar aquilo que a gente está sentindo, de pedir e de principalmente agradecer a Ele, né? Esse momento que a gente pode parar e fazer as nossas proteções, como a gente bem fala no Centro Espírita, de a gente fazer a nossa doação para casa, para nossas relações de causa e efeito, para aqueles colegas que estão precisando, para as pessoas que estão precisando, que a gente talvez nem conheça, mas a gente externalizar esse amor para o mundo, para que aquele que precise possa pegar essa energia e possa ressignificar o seu equilíbrio, né? Então, a oração como uma grande porta de entrada. A meditação também, né? Tirar aquele 10 minutinhos, 15, que seja 5 diante das rotinas tão atribuladas que a gente tem, para a gente se meditar, olhar para mim mesmo, parar e olhar. Por vezes a gente tenta parar e não pensar em nada, mas é quase que impossível, a gente pensa em tudo, mas ao mesmo tempo a gente está dando aquele tempo de parar, de ter uma meditação guiada, de ter uma meditação silenciosa, de ter uma meditação olhando firme para um ponto, mas que seja um momento de a gente parar, de a gente olhar para a gente também, de silenciar e de no silêncio nós nos encontrarmos com Deus e conosco. Também é uma grande possibilidade, né? O próprio Evangelho no Lar, que tem sido algo indicado bastante também, né? Para que a gente possa ter como uma rotina, né? Por vezes fazemos sozinhos, mas aos poucos vamos agregando as outras pessoas da nossa família, mas é um momento que a gente tem de olhar, né? De ver o que a espiritualidade tem para nos dizer, de abrir o Evangelho, de refletir, de nos proteger, de ficar vibrando naquilo que o Evangelho nos anuncia, que é o amor e a caridade. Também momentos como o de hoje, né? Que a gente também faz lá no nosso Centro Espírita, que são esses momentos de palestra, que nós, enquanto mediadores, abrimos o Evangelho, organizamos uma fala, mas extremamente assessorada pela equipe espiritual, intuída pela espiritualidade, e que vai ao encontro do que cada um precisa ouvir.
Nós que estamos, né, na organização desse momento, certamente somos os primeiros a serem impactados, os primeiros que precisam ouvir aquilo que o Evangelho tem para nos evidenciar, né? Somos os primeiros ouvidos e coração que precisam interiorizar cada palavra, né? Então, ao abrirmos o Evangelho, certamente, diante de cada situação, iremos recontextualizar e certamente encontraremos as respostas que a gente precisa, nem que seja para acalmar o nosso coração naquele momento, para nos estabilizar, para nos trazer a tranquilidade e nos reconectar com a nossa espiritualidade, com o nosso ser e com Deus. A gente sabe que está vivendo momentos de pandemia, né? Mas a importância também da natureza, né? A troca energética com a água, com o sol, com o vento, com o calor, né? Essa troca da energia, porque nós não somos separados da natureza, nós somos a própria natureza, e na natureza nós encontramos a possibilidade desse equilíbrio para nos mantermos firmes, né? Naquilo que a gente tem de propósito, né? Então, por fim, que saibamos sempre apreciar a nossa iluminação e acolher as nossas sombras, na perspectiva de nos tornarmos alguém sempre melhor e buscarmos incessantemente a reforma íntima. Então, eu acho que foi um evangelho bastante bonito, um evangelho bastante forte ao falar de brandura, ao falar de pacificidade, trazer tantos conceitos, né, importantes para a gente olhar para nossas atitudes, mas o que fica mais evidente é a possibilidade de buscarmos sempre o nosso equilíbrio, para que nossos pensamentos, as nossas palavras e as nossas atitudes estejam alinhados, né, e sempre na certeza de nós podermos, como eu falei agora há pouco, que a gente possa sempre abraçar a nossa iluminação, aquilo que a gente tem de bom, mas que a gente também acolha as nossas sombras e siga firme sempre na busca do nosso melhor enquanto ser humano e no nosso melhor para a nossa reforma íntima. Então, espero que todos estejam bem, que as palavras que o Evangelho hoje nos apresentaram possam ter, de alguma forma, feito sentido para todos que estão presentes neste momento.